Olá, amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador aqui pelo seu canal aberto da TVL, também através do seu canal da NET, da BTV e através das redes sociais da Câmara de Vereadores. A gente está recebendo com muito carinho aqui nos estúdios da TVL a vereadora Cristiane Loureiro, do Podemos, e é com ela que a gente vai fazer o programa de hoje. Tudo bem, vereadora? Um prazer tê-la conosco. Obrigada, Marcão. Satisfação minha também de estar aqui prestando contas com a comunidade e falando desse trabalho que eu tenho muita alegria em desempenhar na nossa cidade. As pessoas, por vezes, elas costumam falar que o vereador trabalha 2 vezes por semana, nas sessões ordinárias, né, que acontece às terças e quintas-feiras. Não é verdade. Os vereadores trabalham e trabalham muito, não só nas sessões ordinárias, mas trabalham também em comissões, subcomissões, frentes parlamentares aqui na Câmara de Vereadores. E a vereadora Cristiane Loureiro faz parte de uma das principais comissões legislativas permanentes, que é a Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação. Essa comissão ela tem por objetivo justamente fiscalizar os números do Executivo. E mais, uma missão muito árdua, principalmente no que acontece no segundo semestre, que é a análise do orçamento do Executivo, ou seja, da Prefeitura, para o ano seguinte. E esse ano a peça orçamentária foi aprovada agora no mês de dezembro e dá em torno aí de um orçamento de 3,5 bilhões de reais para 2023. Como é que foi esse trabalho nesta importante comissão, vereadora, que a senhora é vice-presidente? Realmente o trabalho do vereador, né, agregando a sua fala, eu já pensei também como algumas pessoas pensam, e é importante a gente estar vivendo a situação, né, para entender, e eu tive o compromisso de me dedicar integralmente ao trabalho de vereadora, tanto que eu também sou fisioterapeuta e 2 vezes por semana eu mantenho a profissão de fisioterapeuta no horário noturno, não interrompendo minhas atividades, que eu fico de manhã e de tarde trabalhando integralmente para a população, tanto no gabinete quanto, né, na comunidade, nos bairros. O trabalho das comissões são importantíssimos porque eles mantêm a população, assim como os nossos projetos, atualizados do que está acontecendo, seja do orçamento, né, do município, seja de projeto de lei que envolve a parte financeira, né? Então é importante a Comissão de Finanças estar sempre atualizando a comunidade. As nossas sessões são gravadas e depois transmitidas, e quando tem qualquer dúvida também a gente sempre está à disposição, a gente estuda os projetos. E o próprio orçamento do município ele é importante porque ele tem um papel nas áreas que ele vai impactar. Saúde e educação geralmente são as áreas, né, de maior impacto no município, mas também tem outras áreas que precisam de atenção. E quando a gente tem esse retorno, inclusive da prestação de contas de todas as pastas, é até mais fácil de a gente poder aprovar, né? Porque tem a aprovação do projeto, mas também tem a prestação de contas, o balanço do que foi feito com tudo que foi aprovado. Então, tudo que é gasto ou investido pelo município, esse orçamento, essa peça orçamentária, passa pelas mãos dos vereadores. Sim, a Câmara de Vereadores tem esse papel fundamental de fazer essa aprovação, de contestar quando for necessário, para que melhore, né, o projeto ou dando sugestões, mas a maioria das vezes a gente acaba fazendo essa mediação, até porque todos os projetos eles vêm com justificativas, no qual a gente, né, estuda juridicamente falando para ver o impacto no município. E tem também a questão legal, que a própria Procuradoria do município e da Câmara está atenta para que não sejam inconstitucionais, né? E a senhora também, além de ser vice da Comissão de Finanças, a senhora faz parte da Comissão de Educação, e a Comissão de Educação também tem um papel fundamental, e a senhora sempre acompanhando e cobrando e reivindicando no que diz respeito a esta área. Exato. A Comissão de Educação ela é uma comissão ampla, porque ela envolve educação, saúde, cultura, desporto, pessoa com deficiência,
ciência, assistência social. Então, é uma pasta que ela engloba muitas políticas públicas e é importante nós estarmos inteirados com todos. Claro que tem áreas que a gente tem mais afinidades, né? Mas eu até, com o meu trabalho de vereadora, eu aprendi muito e até me inteirei de muitas áreas que antes eu não tinha tanto acesso, e até o trabalho, quando eu fui gestora da Profamília, também me fez ter esse olhar de necessidade de poder reconhecer o trabalho de outras pastas, né? Assim como às vezes quando vem para a Comissão de Finanças e passa pela ordem, primeiro, né, pela de Constituição, depois a de Finanças, depois, né, segue as outras comissões. E a Comissão de Finanças, quando vem algum projeto que é algum remanejamento orçamentário ou até, né, que acaba precisando fazer um ajuste, hoje, como vereadora, eu tenho experiência e consigo até conversar com os meus colegas pela experiência que eu já tive de uma vez também já estar no executivo, sabe? De poder saber a importância de manutenção, né, desses serviços e o quanto que ele vai impactar a sociedade. Então, todos os projetos eu voto assim com muita segurança, e quando há alguma dúvida da comunidade, eu gosto de esclarecer, né, para que passe segurança. Isso é importante. A comissão também tem esse papel, né, de já antecipar, né, o posicionamento do parlamentar ali nas comissões permanentes, antecipar o posicionamento no plenário, né? Isso mesmo, antes que tenha a sessão plenária, porque assim, a gente tem até a nossa opinião a gente pode dar ali na comissão, e se for dado alguma sugestão, isso pode ser melhorado antes que chegue, né, para a votação final. Ali pode receber emenda? Ali pode receber. Pode receber, a gente dá sugestões, né, e agrega, né, antes até de ser aprovado, porque está no caminho, né? Uhum. Esse ano teve uma comissão especial, até que a senhora presidiu, e foi representante da Câmara nos eventos do bicentenário de Fritz Miller. Como é que foi essa experiência, né, de poder aí fazer parte dessa comissão que prestou homenagem ao Fritz Miller, que é um ícone para todos nós e principalmente para a ciência? Verdade. Fritz Miller, ele é conhecido internacionalmente, e o bicentenário foi comemorado em todo o mundo, com várias ações. Quando presidi a comissão, o intuito era de acompanhar essas celebrações e também poder agregar junto com a Câmara Legislativa. Por isso que também surgiu a ideia. Hoje na Câmara nós temos a comenda Fritz Miller, né? Entretanto, essa comenda dentro do regimento dela, ela é atribuída a uma personalidade envolvida, né, com a ciência, né, com biologia, e ela é entregue no 3º ano de mandato. Nós estamos no 2º ano. Então, eu conversando com os vereadores, a gente fez uma emenda, digamos assim, extraordinária para esse ano, para que fosse entregue no bicentenário, né? Seria a nossa contribuição. E novembro foi o mês, até porque é o mês da ciência, né? Então, nós fizemos essa entrega e eu, por exemplo, homenageei, muitas pessoas acham que é só porque ele interpreta, né, o Fritz Miller, em vários eventos da nossa cidade, nas escolas, mas não é só isso, ele tem uma ligação muito forte, inclusive as histórias de ambos são muito parecidas em alguns aspectos, como a formação de biólogo, né, do próprio Reinaldo Fall, que foi homenageado. Teve também a história dele de se apaixonar, né, por essa área, ciência, fazer pesquisas e ter também biografias publicadas, assim como o Fritz Miller, né, reforçando esse tema que traz todo esse histórico de Fritz Miller, esse reconhecimento internacional. Inclusive, a senhora esteve em Florianópolis, né? Estive, a nossa comissão, ela foi contemplada com uma
uma honra também, né, uma honraria, porque na LESC foi também um momento de ter uma sessão solene do bicentenário do Fritz Miller, e a comissão aqui da Câmara de Blumenau foi uma das homenageadas na moção de louvor por esse reconhecimento de estar contribuindo também com essa data. Que legal. Então foi um ano bastante corrido, né? Foi bem movimentado. E além da nossa ação aqui, eu participei com atividades nas SEMAS, na CEMED, acompanhando, teve inclusive concurso cultural nas escolas, onde, né, as crianças eram contempladas de acordo com um desenho que melhor caracterizava ali o tema, né, do bicentenário. Então teve um envolvimento da comunidade num todo, foi muito legal. Vereadora, a senhora conseguiu a aprovação de um projeto muito bacana, denominado Programa Mãe de Anjos, para dar um suporte para as mamães que perderam seus bebês, né? Eu quero falar sobre esse assunto no próximo bloco, pode ser? Pode ser, com certeza. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com a vereadora Cristiane Loureiro, do Podemos. É um minuto só e a gente já volta. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Nós estamos de volta aqui no programa Fala Vereador, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Este programa tem por objetivo discutir temas, falar do trabalho dos vereadores aqui da cidade de Blumenau. E para você que não acompanhou o bloco passado, nós estamos batendo um papo, fazendo um balanço do ano com a vereadora Cristiane Loureiro, do Podemos. Vereadora, no final do bloco passado a gente falava aí sobre um projeto muito bacana que a senhora conseguiu aprovação aqui na Câmara, trata do programa Mãe de Anjos, né? Tem que ter muita sensibilidade para falar sobre esse tema, e a senhora conseguiu ter essa clareza, essa sensibilidade de falar esse tema, não só falar, mas também de colocar numa legislação para que seja garantido às mamães aí este serviço. O que é o programa Mãe de Anjos? O programa Mãe de Anjos, ele surgiu uma ideia de um projeto que ele existe de forma voluntária. Na verdade, em Florianópolis ele já existia e contemplava mães de hospitais privados. E eu tenho uma conhecida minha que veio morar em Blumenau e me procurou, perguntando se tinha possibilidade de ter esse projeto aqui. Eu achei tão interessante que eu comentei, não só existir o projeto, como regulamentar ele como um programa. E ela disse, nossa, seria maravilhoso, porque a gente não tem esse reconhecimento, esse serviço, para que seja uma política pública de fato. Então, a gente começou a articular Secretaria de Saúde, hospitais, né, e sensibilizando a todos dessa importância. O grupo que faz parte dos profissionais estão capacitando, inclusive já iniciaram as capacitações com as equipes hospitalares, e o objetivo é, além de acolher a mãe e os familiares que perderam, né, o bebê, tanto no período neonatal, gestacional, enfim, né, está no momento de luto, de poder ter esse acolhimento, esse suporte psicológico, emocional, afetivo, mas também de humanização do hospital que vai atender essas mães. Nessas capacitações foram colocadas algumas sugestões, por exemplo, né, da sensibilidade da própria equipe, de como abordar aquela mãe. Até assim, as pessoas às vezes elas não conseguem compreender
que muitas perguntas que elas fazem para as mães, elas não gostam de responder, né? Como, por exemplo, mas como que aconteceu tudo? Aquilo é um momento de luto, de perda, que ela precisa de ter a privacidade dela. Por isso que também é importante no hospital que essa mãe seja acolhida num espaço diferente. Imagina você perder o seu filho e você está sendo compartilhada num quarto com uma mãe que ganhou o bebê. É um momento de felicidade, mas para outra, isso, não. De extrema tristeza. De extrema tristeza. Isso pode causar, inclusive, distúrbios emocionais. Sim, e a gente teve casos, né, de mães que relataram essa depressão por conta disso, né, porque assim, escutar o choro de outro bebê, saber que a mãe está amamentando, ela falou, era até, ela, depois, né, que fez todo esse trabalho, mas na hora não tem como compreender, porque tu tá passando o luto. Ela assim, eu fui até egoísta. Aí eu disse, não, na verdade, assim, é algo que a gente vai além, né, do teu controle, de achar, assim, de não estar feliz com a felicidade daquela mãe. Mas é compreensível porque aquela mãe está vivendo um outro momento, né? E eu acredito que até a própria mãe consegue também ter a sensibilidade da outra mãe. E eu coloquei aqui, falei em sensibilidade, em apresentar um projeto, em apresentar uma proposição que virou depois uma lei nesse sentido, porque, na verdade, não tem como se alcançar essa dor, né? Só mesmo quem passa é que sente a dor, né? Exatamente. E assim, poderia vir um projeto também de um vereador homem, poderia. Mas a mulher, ela consegue entender, né, essa sensibilidade, se colocar no lugar de outra mulher e de entender que aquilo não é, vai passar, né? Ou ainda... O tempo cura. O tempo cura. É bem esses relatos que elas falam e que elas não gostam, sabe? É que as pessoas não conseguem entender o que elas estão passando. Então é muito fácil falar, o tempo cura. Depois tu vai ter outro e tu esquece, substitui. Isso nenhum filho é substituível, né? Então, cada caso é um caso e essas mães de anjos, elas precisam desse suporte, desse acolhimento, e aí terá uma equipe especializada em luto para atender essas mães. Nós já tivemos a gentileza do hospital querer oferecer um espaço, mas olha o que eu digo, quando a gente começa a construir com a comunidade, vem várias ideias. E aí depois do projeto aprovado e do hospital também ter, vamos ter uma sala para você atender as mães, já teve sugestões de mães que falaram assim, vereadora, a gente amou o seu projeto e a importância, assim, nem se fala. Mas, de repente, assim, até no ambiente hospitalar, para nós também é difícil chegar. E muitas têm essa dificuldade, às vezes quer ficar longe do hospital por um tempo, porque aquele ambiente lembra. Então, a gente já está pensando também num outro espaço, mesmo que já tenha do hospital, para ter esse acolhimento dessas mães, para que realmente, quando elas vão nesse lugar, elas se sintam totalmente desprendidas de tudo que afeta a consciência delas de voltar, né? Aquela memória, tudo. Então, a gente trabalha as mães e também a família, porque muitas vezes os pais também têm dificuldade. Chega um momento que essa dificuldade de lidar é tão difícil que acontece até separações, sabe? De não saber lidar com a perda. Em função do impacto que é a perda. Em função do impacto. Então, assim, essa família precisa ser trabalhada, sabe? Às vezes aquela mãe já tinha uma outra criança e aquela criança também fica totalmente sem ter aquele retorno, porque que é um momento de depressão, né? E a depressão é coisa séria, então precisa ser trabalhada. Vereadora, já acontece, agora mudando um pouquinho de assunto, já acontece em algumas cidades, e aqui eu posso citar Curitiba, já tem alguma coisa nesse sentido, mas eu tenho percebido que a senhora tem defendido muito também essa linha de raciocínio, essa ideia de transformar áreas inundáveis, alagáveis aqui na cidade de Blumenau, em parques, né? Gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse tema que a senhora tem defendido, porque realmente em grandes centros, em Curitiba, por exemplo, a gente já tem alguns parques ali que são justamente para que se inundar, né,
ele ser essa área que daí rapidamente não tem casa, não vai atingir famílias, não vai atingir nada, vai atingir um parque que depois vai lá, só faz uma pequena reforma, né, uma pequena limpeza, e ele volta a fazer o seu serviço. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse assunto. Na verdade, isso foi uma sugestão nossa, não entrou até como projeto de lei, mas foi uma sugestão já vinda de outros municípios, como você citou, porque teve grande impacto assim, da comunidade quando aconteceu aquele alagamento ali do Parque das Itupavas, né? E a gente escuta muito da comunidade, porque é um elefante branco, tudo. E às vezes o que falta também é explicar para as pessoas a importância, o porquê que são construídos esses parques. Eles são, a gente até pegou modelos não só de Curitiba, mas modelos internacionais, que se naquele espaço ali tivesse uma área não construída ou outro, ele alagaria de uma forma total com todos. Mas eles são parques feitos para que realmente a concentração de água fique mais nele, e quando a água for absorvida, ele rapidamente é limpo, né, de forma que ele fique funcional. Então, esse é o objetivo, né, desses parques, para que eles sejam mais funcionais em áreas que aqui em Blumenau também a gente, né, tem muitos e precisam de todo esse olhar da Secretaria de Planejamento, né, da Secretaria de Obras, de Manutenção, para que esses projetos sejam acatados de forma segura. Legal. A senhora conseguiu entregar também, agora no final do ano, entregar um reconhecimento para uma pessoa muito especial, que é o Luiz Sé, criador do Vovô Chopão, como cidadão blumenauense, né? Gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre este assunto do Luiz Sé e o Vovô Chopão, conhecido aí, o Vovô Chopão, seu personagem, conhecido aí mundialmente, né? E a senhora conseguiu fazer com que o Luiz Sé fosse agora, e é agora, um cidadão blumenauense. Eu sou muito criteriosa dentro das minhas escolhas, né? Das minhas moções, das minhas homenagens, porque isso também é um ponto que eu acho importante que seja esclarecido para a comunidade, porque todas essas comendas, todas essas moções são projetos de leis que a Câmara pode usar em favor de homenagear alguém que está servindo também a comunidade, né? E alguns até falam, porque é perda de tempo. Não é, porque a gente sabe o impacto, né, que causa na vida das pessoas e o reconhecimento. E o Luiz Sé é um desses. O Luiz Sé é mais de 40 anos, né, 43 anos, que criou o personagem Vovô Chopão, que veio para Blumenau antes, né, dessa criação, e é um ícone, é um personagem que eu, quando criança, também lembro, então marcou gerações e ainda continuará marcando. E ele não tinha esse reconhecimento, sabe? Ele até já é comendador da cultura, mas a pessoa que me sugeriu ainda falou assim, Cris, esse título, e até para as pessoas também entenderem, durante a legislatura do vereador, o título de cidadão blumenauense pode ser dado 2 vezes. Então, assim, né, eu deixei para os meus... Eu estou no meu 2º ano, depois tem o 3º e 4º, né? E o nome do Luiz Sé, quando me chegou também como sugestão, porque a gente vai analisando, né? Eu disse, nossa, com certeza. E aí a pessoa até me diz assim, né, para fazer até justiça, né, pelo trabalho dele de reconhecimento. Verdade. E eu fiquei muito feliz porque eu digo assim, né, Marcão, uma coisa é a gente fazer homenagem em vida e outra coisa, né, é tu fazer homenagem quando a pessoa já partiu. E muitas vezes quando eu estava na Câmara e via ali o Luiz Sé, porque ele é muito envolvido não só com o Vovô Chopão, mas ele leva o personagem dele em ações educativas também na cidade. E sempre presente nos eventos. E aí, de repente, eu vi esse Luiz Sé, naquele dia, eu falei, nossa, né, como o tempo passa, né? Hoje ele, né, já é uma pessoa idosa, mas está ali, ativo, e está ali representando hoje, né, ele tem a família ajudando, né, junto com os personagens, o filho, a esposa.
E esse reconhecimento veio como uma forma de mostrar que todo esse trabalho não foi em vão. E foi muito bacana, né? Foi. E reconhecer bacana. ele assim, ele ficou muito orgulhoso. Ele até chegou a citar que era um sonho dele, que ele sempre esperou por esse momento. Aí a gente brincou, porque ele falou que ele jamais, né, que ele veio em Blumenau em 1970 e eu nasci em 77, né, ele brincou que esperou eu nascer para isso Sim. Depois se tornar realidade, né, Tá e que certo. bom que a gente pode oportunizar isso para as pessoas que contribuem com a nossa cidade. Esse também é o nosso papel. Vereadora, para que a gente consiga encerrar o programa, infelizmente nós tínhamos muitos temas aqui e a gente não consegue abordar todos, mas falar rapidamente da sua participação. A senhora tem acompanhado bem de perto aí essa questão do mutirão de castração. O Executivo está colocando à disposição de cães errantes, de cães de protetores e de pessoas de baixa renda aí a castração. Qual é a importância disso e por que a senhora acompanha tão de perto? É fundamental para o controle social, né, dos cães, para que eles não ficam se multiplicando e totalmente sem ajuda, né, e ficam abandonados e podem trazer doenças também. Então, é uma questão de saúde pública. E quando eu cheguei na Câmara, eu também vim para somar junto com a causa, né, assim como o vereador Bruno também, que é da causa. E, embora ele tenha regulamentado a castração, eu também fiz a sugestão da microchipagem, né? E esse ano o Executivo foi muito feliz de trazer esses dois programas que vai contribuir para a segurança e para a saúde dos animais, porque a castração evita superpopulações, doenças, né? Como às vezes a comunidade dá aquelas injeções anti-sil que causam câncer, e dá doenças como piométria, que é a infecção generalizada, né? do útero, tudo. E aí protegem os animais e a microchipagem traz segurança para poder identificar os dados dos animais e dos protetores. Então, quer dizer, as pessoas que não têm essa condição hoje têm esse serviço à disposição em Blumenau. Inclusive em janeiro vai ter um trabalho bastante grande nesse sentido. Né? Isso, esse ano foram cerca de 2.500 castrações. As últimas 2 mutirões foi contemplada com a microchipagem e no ano que vem esses serviços vão continuar. Final de janeiro tem mais mutirão aí para ajudar a comunidade. Rapidamente, Semana do Empreendedor também, um projeto, uma lei da senhora que já teve uma pequena programação ano passado e que esse ano aí foi contemplada novamente. Isso, a lei do empreendedorismo feminino foi aprovada no ano passado. Como foi aprovada em novembro, a gente teve um dia e esse ano a gente teve uma programação da semana, onde a gente teve o apoio de vários parceiros, AMP, Centro de Inovação, SEBRAE, e a CIB, e foi maravilhoso, né? Poder agregar muitas mulheres dentro da área e também homens que também foram assistir e a gente poder fortalecer ainda mais o empreendedorismo na cidade. Estamos aí no Natal, né? Sua mensagem de Natal e também expectativa para o 2023. Eu desejo que as famílias blumenauenses tenham um Natal muito abençoado, com seus familiares, com muita saúde e que o ano seja próspero em todos os sentidos e que possam continuar contando cada vez mais com o Legislativo para ajudar no impacto da cidade, das famílias, para construirmos aí uma cidade cada vez melhor, mais humanizada. Vereadora Cristiane, sucesso e feliz 2023. Obrigada, boas festas a todos. Obrigada. Vereadora Cristiane Loureiro, do Podemos, foi a entrevistada de hoje aqui no Fala Vereador. Fala que fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro.